Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler com os irmãos um texto de Gladys Seitz que se chama Sempre no Senhor. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e que é um devocional com meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como eu não ajudei em nada na produção deste texto, o que eu vou fazer? Vou apenas contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? É importante que vocês saibam que não necessariamente aquilo que eu entendi pode ser a expressão da verdade, né? Vocês podem compreender outra coisa, porque o Senhor fala a cada um de modo diferente. E é por isso que nós vamos orar, pedir a Ele que nos oriente. Pai, em Teu nome pedimos que Tu nos oriente com relação ao texto que vamos ler hoje, que nós possamos compreender a importância de permanecer em Ti, de seguir tudo o que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem sempre o melhor. Que a gente possa compreender esse texto, Senhor, e compreendendo sempre, colocá-lo em prática. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, sempre no Senhor, o nosso texto, nossa porção bíblica está em Filipenses 4, e nós vamos ler os versículos de 1 até o 5, que diz assim, ó, o irmão Paulo falando, né, para os cristãos lá de Filipos. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam ardentemente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Amém? Bom, então, o nosso texto chama-se Sempre no Senhor, e o versículo escolhido é a primeira parte do 1, que diz: permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então a irmã Gladys, ela dá uma pequena explicação de como um alpinista tem que se manter para obter sucesso quando ele for subir uma montanha. Então ela diz que o alpinista, sabe aqueles que ficam colocando aquelas coisinhas assim na montanha para não cair? Ele tem que ir sempre com o seu equipamento, ele tem que ir com todo o equipamento de segurança para não acabar despencando de lá, né? Ele tem que ir de capacete, cinto de corpo inteiro, trava-quedas, cordas, talabarte, etc. E o que é talabarte? É um dispositivo conectado ao cinturão que vai prender o atleta a um ponto de ancoragem e impede sua queda. Lembra? Você quando vê nos filmes assim, que eles escapam assim, mas aí não cai porque tá com aquele talabarte, com aquele dispositivo? Então, é aquilo que o mantém seguro, né? Então, na vida cristã, a mesma coisa acontece. Só que o nosso talabarte, o nosso ponto de ancoragem é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando a gente não está conectado em Jesus Cristo, certamente a gente corre o risco de cair, de despencar, sair do trilho. Então, conforme a altura da queda que a gente pode sofrer, as consequências podem ser fatais. Então, ao escrever para Filipenses, desculpe, irmãos, o irmão Paulo recomendou que todos eles ficassem firmes no Senhor. Porque aquele tempo lá dos Filipenses era um tempo horrível, tempo de
perseguição. Lembra que eu falei que tinha o pessoal, os judaizantes achavam que eles eram idólatras, e os romanos achavam que eles eram traidores. Olha que situação, né? E eles viviam sendo perseguidos. Então o irmão Paulo fala para eles, estejam sempre firmes no Senhor. Os tempos não estão, a maré não está para peixe, tá difícil, mas vocês têm que ficar firmes no Senhor. Então os cristãos sofriam de tudo quanto era lado pressão, mas eles estavam sendo recomendados a permanecerem firmes no Senhor. Porque quem não mantinha comunhão com Deus ia acabar caindo nas astutas ciladas do inimigo da fé cristã. Isso ocorre com a gente também, né? Se a gente não estiver ligado em Jesus, a gente vai acabar caindo sim. Então, a ligação com Jesus Cristo, com Deus, nos garante harmonia nos relacionamentos. Por isso que o irmão Paulo dá um ralo lá na Evódia e na Síntica. Tipo, que é isso? Vocês resolvam aí por que vocês estão se desentendendo, né? Porque quem está conectado com Jesus tem que ter paz, tem que ter harmonia. E elas eram cooperadoras fiéis, elas não eram qualquer pessoa. Eram pessoas que tinham estado e estavam com Paulo, ajudando na causa do Senhor. Mas elas estavam assim, de bico uma com a outra, estavam com o relacionamento estremecido. Isso não agrada ao Senhor, né? Então, o que Paulo fala? O irmão Paulo fala, olha só, vivam em harmonia no Senhor, né? A gente que é cristão não pode ficar de mal do outro, com o relacionamento estremecido. Mas isso eu não aceito, então vira a cara, não pode. O Senhor não se agrada disso. Uma pessoa que está entre os irmãos e está bicudo, está resistente, não tem harmonia, o Senhor não se agrada nem de receber uma oferta, nem de receber um louvor, nem de nada. O desejo do Senhor é que a gente esteja em paz com todos os homens. Então não adianta continuar lá na igreja fingindo que está tudo bem. Mas só isso eu não suporto. Não existe isso. Para a gente que é cristão, a gente tem que sim se perdoar, se relevar e viver em harmonia no Senhor. Então a própria alegria da vida cristã só é possível se a gente estiver conectado ao nosso ponto de apoio, que é o Senhor Jesus. Se não houver conexão, não dá, irmãos, não dá mesmo. E aí o que acontece? Você pode dizer que é alegre por outros motivos, por outras fontes, mas acaba sendo fonte de deboche, de moralidade, de vícios, e vai se prejudicar, vai prejudicar a sua trajetória como cristão, porque nós que somos cristãos temos que viver conectados com Jesus. E se estivermos conectados com Ele, Ele é a fonte de toda a nossa alegria. Então, que a gente possa, irmãos, sempre estar firmes, a gente estar com os nossos relacionamentos assim, em dia, na alegria e na vida cristã, um com o outro. É por isso, Deus nos chamou para vivermos em paz, para que nós possamos glorificá-lo. Tá, irmãos? Bom, o nosso manancial termina assim. Que sejamos sempre presos ao nosso ponto de ancoragem, o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bem, agora sim, agora eu vou terminar dizendo que o abraço, é encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço de urso, Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos que devemos permanecer sempre no Senhor, o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, o Salmo 73, versículo 26, capítulo 73, versículo 26, né? E onde está escrito lá, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu vou me despedir com a palavra de ordem que é confia em Jesus.